Oi, gente, tudo bem? Nós vamos para a nossa segunda parte do nosso estudo da seção 1.2, unidade 1, a arte e a educação, ok? Então, gente, a gente viu, para que a gente possa dar continuidade o vídeo, né, ao assunto, na verdade, eu queria só relembrar vocês em relação ao que a gente viu no outro vídeo para você entender, mas depois você vai voltar lá e assistir. Fala que como é que ocorre o processo da aprendizagem por meio da arte e também como o ensino da arte no Brasil se apresenta nos 3 séculos, 19, 20 e 21, no nosso tempo, certo? Nós vamos compreender. E uma coisa que é muito importante é que a gente consiga separar essa questão quando for o momento de falar sobre aprendizagem e quando for o momento de falar sobre o ensino, ok? Para que não haja misturas que muitas vezes caem pegadinhas, né, em concursos, dizendo que isso aqui é de aprendizagem quando é de ensino e vice-versa. Então, no vídeo anterior, nós vimos que vamos compreender, né, como é que acontece o aprendizado e como o ensino ele passou, né, por esses 3 séculos. E a gente vai ver também sobre a questão das diversas reformas educacionais que aconteceram. Então, por isso que nós vamos ter uma base, um entendimento histórico de saber como é que se chegou até os dias de hoje, que antes era apenas uma atividade educativa. Hoje se fala muito mais de conhecimento e desenvolvimento da cultura do aluno. E que também a LDB, né, ela, pela Lei 9.394, né, de 96, ela constitui o ensino da arte é um componente curricular obrigatório. Então, a LDB, ela constitui, que estabelece que o ensino da arte, certo? Ela vai fazer parte agora do componente curricular obrigatório. E qual o objetivo disso tudo? Desenvolver a cultura nos alunos. Como eu falei, que antes era apenas uma atividade. Então, vamos lá para o nosso slide, onde vai falar sobre que com o desenvolvimento de pesquisas na área, seu formato, ou seja, o formato do ensino da arte, foi se modificando e o seu campo de conhecimento foi se estruturando através do crescimento dessas pesquisas que atualmente apropriam-se das produções e linguagem dos diversos aspectos socioculturais de diferentes povos e nações. Estamos analisando, certo, uma situação, problema, lembra? Quem não sabe, volta lá para o início, né, sobre a questão da arte, lá na introdução, que nós temos um contexto onde estamos analisando uma situação, problema, em que duas professoras de arte do 8º ano, Lígia e Miriam, trabalham com o mesmo conteúdo, porém os seus planejamentos de ensino são bem diferentes. Ao retomar a questão, podemos refletir que as práticas de ensino de arte são tão diversificadas em níveis de qualidade que podem empobrecer o universo cultural do aluno. A exemplo da prática da professora Miriam. Quem não conhece, quem não viu, quem não está entendendo, depois vai e volta
o vídeo anterior para você entender que parece trabalhar apenas com a autoexpressão do aluno, sem introduzir diferentes situações e instrumentos em seu plano de aula. Então, nos vídeos, né, anteriores também vamos ver sobre o planejamento, o quanto é importante que a gente planeje. E que nesse planejamento nós vamos utilizar vários recursos, podemos utilizar vários recursos que estão à nossa disposição, ao nosso favor, para que o ensino seja de arte, seja de qualidade, que os nossos alunos possam entender, possam se desenvolver. Nós também teremos, além do planejamento, com esse planejamento, objetivos, né? E demais coisas que vão agregar para que os alunos possam entender e não que aconteça o que aconteceu no nosso exemplo com a professora Miriam, que não se esforçou, não planejou, não se dedicou, né, ao ensino, né, a observar lá como um objeto de estudo, de ensino, de aprendizagem, né, o quadro da Mona Lisa. E ali ela fez de uma maneira, sabe, curta, sem muita lógica, sem muito objetivo. Era apenas tipo, eu tenho que ensinar, eu tenho que apresentar e isso é o suficiente. E não é, né? Acaba empobrecendo o universo cultural. E vamos lá. Você consegue perceber diferenças entre o que é ensinado hoje nas aulas de artes e o que é ensinado nos séculos 19 e 20 e estabelecer paralelos com as práticas da professora Miriam? O que você considera importante para que ela, a professora, melhore sua prática docente, atendendo às demandas dos conteúdos em artes? Vamos refletir essa situação que nos foi apresentada e, para resolver, é necessário o entendimento de como ocorre a aprendizagem por meio da arte e do processo histórico pelo qual percorre o seu ensino. Então, como eu falei no início, vamos separar o nosso entendimento em relação ao que se refere à aprendizagem e ao que se refere ao ensino. Precisamos sempre entender quando, como fala aqui no texto, né? Necessário o entendimento de como ocorre a aprendizagem e também o processo histórico pelo qual percorre o seu ensino. Então, são dois mundos que se complementam, mas precisamos compreender as suas diferenças, ok? Então, não pode faltar o que nos estabelece dentro do conteúdo, que não pode faltar a aprendizagem por meio da arte. Então, nosso primeiro ponto é sobre a aprendizagem por meio da arte, ok? Os parâmetros curriculares nacionais, que é conhecido como PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, ressaltam que o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de arte deve colaborar com a formação do indivíduo, de modo que ele adquira um conhecimento que o torne capaz de situar a produção de artes. Os conteúdos, por sua vez, podem ser trabalhados de acordo com o plano de ensino do professor e com a equipe pedagógica. Então, aqui já está falando sobre o PCN, falando sobre o processo de ensino e aprendizagem em relação aos conteúdos de arte, lembrando, para formar
para a formação do indivíduo, de modo que ele agora não só é uma atividade educativa, mas é para a formação do desenvolvimento cultural do aluno, ou seja, ele vai poder entender os conceitos, né, e tudo que envolve a arte, para que ele seja capaz de situar a produção de artes, certo? E que os conteúdos é, vai ser explanado, explorado de acordo com o plano de ensino do professor. Então, a arte é uma área de conhecimento que apresenta conteúdos. Então, vamos ver quais são esses conteúdos em artes visuais, música, teatro e dança, com objetivos e referências conceituais e metodológicas. Então, vamos descartar aquela mentalidade de que artes é só uma atividade de pintura, de desenho simples, sem nenhum objetivo, mas com que os alunos, os estudantes, eles sejam capazes de justificar, da crítica, da análise, da percepção, onde vai envolver os sentimentos, né? Então, a arte é uma área do conhecimento que apresenta os seus conteúdos da arte, artes visuais, música, teatro e dança, com objetivos. Então, o ensino da arte tem que ter seus objetivos e referências conceituais e metodológicas. Essa área deve contribuir para a formação artística e estética do indivíduo ao articular o próprio repertório cultural que é levado à escola com o das diversas sociedades e culturas. Então, não é só na escola, mas ele vai poder levar para a sociedade. Então, o que o PCN de arte vai trazer para a gente que relata em sua introdução como foi a conquista da inclusão da arte como área de conhecimento no ensino brasileiro. Então, após muitos debates e manifestações de educadores, a atual legislação educacional brasileira reconhece a importância da arte na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, incluindo-a como componente curricular obrigatório da educação básica. No ensino fundamental, a arte passa a vigorar como área de conhecimento e trabalho com as várias linguagens e visa a formação artística e estética dos alunos. A área de arte assim constituída refere-se às linguagens artísticas como as artes visuais, a música, o teatro e a dança. Então, gente, importante. O ensino da arte passa a ser um componente curricular obrigatório. Perpassa todos os níveis e etapas da educação básica, certo? Tem o objetivo de formar no desenvolvimento cultural do aluno. Então, essa formação é uma formação artística e estética. E quais são os conteúdos e as linguagens artísticas dentro da arte? As artes visuais, a música, o teatro e a dança. Brasil, 1998. Até mais.